Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. E nós vamos ler a partir do verso de número 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Fecha os teus olhos. Bendito Espírito Santo, eu sei que tu falas. Não existe voz mais doce do que a sua. E tu nos mostras os propósitos que nós às vezes não enxergamos. As direções, os acontecimentos, às vezes uma emoção, um sentimento, uma convicção, e foi colocada pelo Eterno para cumprir um propósito dele, e no tempo certo fica claro o que é que o Senhor deseja de nós. Invocamos a tua presença e nos abrimos para ouvir a tua voz. Declaramos-nos sedentos, como terra seca precisa de chuva. Assim a nossa alma tem sede de ouvir, porque quando falas, abre-nos possibilidades. Quando falas, muda todas as coisas. Quando o Senhor fala, o eterno, o invisível se torna palpável, substancial, presente, perceptível. E eu sei que esta noite é uma noite em que o Senhor vai falar. E que a tua voz encontre acolhimento no nosso coração. E que venhamos nos mover a partir do que falares ao nosso coração. Acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. Toda obra das trevas posicionada nas regiões dos ares, direita, esquerda, frente, atrás, cai por terra. Em nome de Jesus. Fala. O teu povo precisa te ouvir. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Esse é um pronunciamento de Deus ao seu povo quando este estava no cativeiro. E Deus se pronuncia trazendo esperança de salvação. O povo já tinha até esquecido dos tempos gloriosos, né? Dos tempos abençoados, já tinham se acostumado, né? Com o sofrimento, com a mesmice, com a repetição. Podemos dizer que o povo jazia vazio de esperança. E de repente o profeta insurge, trazendo um recado de Deus, e ele diz assim, no verso 18, esqueçam
se foi. No caso, o que é que o profeta está pedindo para o povo esquecer? Antes de falar sobre o que o povo precisaria esquecer, deixa eu fazer uma ressalva. Se lembrar dos grandes feitos de Deus para o povo de Deus é uma lei. Vou repetir. Se lembrar das coisas boas e gloriosas que Deus faz para o povo de Deus é uma ordem, é um mandamento. Antes de prosseguirmos, você se lembra das coisas que o Senhor fez por você? Você tira um tempo para escrevê-las, descrevê-las, enumerá-las? E é interessante que, da mesma forma que lembrar do que Deus fez é lei, se o povo se esquecesse, é um delito. É pecado esquecer daquilo que Deus fez. Você se lembra de todas as vezes que você o invocou e ele te atendeu? De todas as vezes que você chorou e ele te consolou? De todas as vezes que você foi encurralado e ele te livrou? De todas as vezes que você estava perdido e ele te mostra a direção? De todas as vezes que você se encontrou acabado, diluído em uma tristeza e ele te estrutura internamente e te faz superar e te mostra que ainda tem estrada na sua frente? Se você não se lembra, se você não para se lembrar, você está em pecado. E aqui o profeta diz assim: agora eu preciso que vocês esqueçam o que se foi. Por quê? O que é que o povo deveria esquecer? Não é o que Deus fez, mas esquecer aquele saudosismo da glória do passado, que eles perderam porque pecaram contra Deus, e que ao se lembrar do passado, eles caíam numa nostalgia, numa paralisia. Já viu alguém dizer assim: estou com saudade do colo da mãe? É isso. Não é uma coisa vazia? Te leva para canto nenhum. Aí, aqui, vocês estão lamentando perdas. Eu quero que vocês esqueçam de perdas, porque eu agora quero que vocês, com base no passado, qual passado? O do verso 16, vê? Vai lá. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Foi por onde o Senhor fez passar o seu povo quando o tirou do cativeiro para fazê-lo chegar à terra da promessa. O povo deveria esquecer a dor das perdas, a dor aquela paralisia, porque estavam aqui e agora estão aqui embaixo, e deveriam se lembrar do que fez aquele que os colocou no passado de glória. Porque ao se lembrar daquele que os colocou no passado de glória, Deus apontava para eles um futuro mais glorioso do que o passado que eles perderam. E a gente tem um imbricamento de 3 tempos aqui, né? O profeta está falando no presente, e o presente fala de libertação e de conquistas, e o profeta fala de esquecimento, da nostalgia, das perdas, e ele fala da lembrança de que o Deus que fez do passado, com base na glória do passado, os colocará numa condição ainda melhor. Esse é o nosso Deus. E aí a gente precisa entender que quando, no verso de número 18, ele diz assim: esqueçam o passado, ele está sempre falando para mim e ele está sempre falando para você. Ele está sempre nos convidando a olhar para o nosso passado. O que você encontra lá no seu passado? Vamos lá.
Lá no seu passado você encontra lágrima. Lá no seu passado você encontra erros seus. Lá no seu passado você encontra pecados. Lá no seu passado você encontra vergonha. Lá no seu passado você encontra pessoas te humilhando. Tá. Lá no seu passado você encontra a mão de Deus te levantando. Lá no seu passado você encontra Deus agindo em seu favor. Lá no seu passado você encontra Deus te livrando da morte. Lá no seu passado você encontra Deus te anunciando quanto você é precioso para Ele e te dando uma certeza de que a sua fé nele não é vã. Tudo acontece. Você percebeu que as coisas acontecem juntas? Ou não? Você tinha percebido? Que o tempo que Deus age é o tempo que também o diabo age, também as pessoas te decepcionam, e é um tempo que também você erra, e é um tempo que também você peca. Eu queria falar sobre este tempo presente, tempo de libertação, tempo de salvação, tempo de receber o novo, em que o coração ele fica dividido entre avançar na fé ou retroceder na fé por causa do passado. E aí eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo de número 1. E logo no primeiro versículo, quando Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, estagiário de Moisés, né? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Situação de Josué. Josué, ele era o ajudante de Moisés. Um bom ajudante, mas um ajudante. Ele não era ajudante de uma pessoa comum, ele era ajudante de uma pessoa extraordinária. E o Moisés não era extraordinário na minha leitura. Ele foi extraordinário aos olhos de Deus. A palavra, quando registra sobre a vida de Moisés, diz assim: nunca houve e nem haverá profeta como Moisés. Os outros ouviram do Senhor, mas Moisés o viu face a face. Então, ele era auxiliar de um cara extraordinário. A dificuldade do Josué é que ele é chamado por Deus para substituir o protagonista. Ele foi chamado por Deus para assumir um serviço que não foi dado a ele desde o início. Ele foi chamado por Deus para terminar uma trajetória que ele começa como um resgatado. E ele precisa fazer o povo chegar lá como agora o resgatador, ocupando o lugar do resgatador. E eu penso que seja para ele um momento de extrema dificuldade, porque este menino, ele viu Deus fazer muitas coisas. Ele viu Deus abrir o mar, ele viu Deus fazer a água sair da rocha, água amarga ser transformada em água potável, chover maná, chover codornize. Ele viu Deus fazer coisas espetaculares, mas ele também viu a rebelião do povo contra Moisés, e liderados pelos seus dois irmãos, Miriam e Arão. Ele viu o povo construindo o bezerro de ouro, quando Moisés passa 40 dias em cima do Monte Sinai para trazer os oráculos, né, a lei do Senhor escrita. Ele está presente quando ele é enviado como um dos 12 espias, e 10 espias têm uma visão incrédula e transmite a incredulidade para toda a congregação. E ele estava lá quando Deus disse que ia matar todo aquele povo e fazer do Moisés uma nova geração.
Então você imagina como é que estava a cabeça desse menino? Se por um lado ele tinha as marcas da glória e as memórias dos grandes feitos do Eterno, por um outro lado ele tinha a vivência e o testemunho, né? Que ele foi uma testemunha ocular de toda dificuldade, de toda incredulidade, de toda a rebelião do povo contra Moisés e contra Deus, e todas as superações que foram necessárias para chegarem até ali. Será que não é o caso de muitos de nós? Porque nós estamos vivendo um momento que a igreja vai começar a se definir. Jesus Cristo está voltando, os sinais estão todos aí. Até quem não crê, até quem não é cristão, está começando a dizer: será que o mundo vai acabar? Será que Jesus Cristo de fato volta? Até os incrédulos. E nós não estamos nem no princípio das dores. E se tem uma característica que vai acontecer no final, é que Paulo falou que aquele que é limpo vai se limpar mais, e aquele que é sujo vai se sujar mais. E para cada tempo da história, o Senhor tem algo específico para realizar. E nós estamos chegando no final do ano, que é um período da gente fazer uma avaliação. O que eu fiz esse ano, o que eu deixei de fazer, e o que é que Deus quer que eu faça, e o que eu quero fazer a despeito do que Ele quer que eu faça. Como eu tenho servido e como eu vou servi-lo para o próximo ano. Época de finais, né? E recomeços. São épocas de nos ocuparmos com o coração de Deus. Você vai fazer parte daqueles que vão se sujar, vão se perder de Deus? Ou você vai fazer parte daqueles que vão se levantar e vão tomar uma decisão a despeito de todas as dificuldades existentes nesse servir? Deus manda o povo esquecer o passado. Mas, ao mesmo tempo, Ele faz o povo se lembrar do passado. Então, Deus não propõe uma amnésia. Deus nos anuncia o futuro, o nosso futuro. Espera aí, pastora, vamos trazer isso para a nossa vida? Tá bom. Seu passado, quando Deus te chamou, as coisas que Ele te falou, e tudo que Ele construiu dentro de você, e tudo que Ele fez por você, em você e com você. É o seu passado. Agora, tem duas maneiras de você olhar para o passado. A primeira é olhando tudo o que aconteceu e enxergando o movimento de Deus em seu favor. Como assim, pastora? Olha, foi muito difícil. O que você aprendeu? O que Deus te ensinou? Quando eu falo dos momentos mais difíceis da minha vida, foram os dias que eu perdi meus pais. E eu tenho mais lembrança, porque é mais recente, quando eu perdi a minha mãe. Foi um dia tenebroso, uma noite muito difícil, uma das mais difíceis que eu tive que enfrentar, por tudo que envolve perder uma mãe. Quem não tem mãe, eu sei o que é ter mãe e o que é não ter mãe. Quem tem mãe, você tem um lugar, você tem um espaço, você tem alguém. São todas? Não. Mas a maioria. Quem tem uma mãe tem uma casa, e a casa da mãe você sabe que meio que é a sua casa. Por mais que ela se chateie, por mais que ela brigue com você, mas lá você sabe que se precisar mesmo, você pode chegar e você pode ficar. E quando você perde a mãe, você não perde a mãe. Você perde um espaço. Você fica só. De verdade. Então, mas do que eu me lembro de quando eu perdi a minha mãe? Eu me lembro quando eu estava já caminhando para o jazigo, para acontecer o sepultamento. E a minha mãe não gostava de lugar apertado, ela era meio fóbica.
não gostava de um lugar abafado, e eu comecei a pensar, sabe aqueles pensamentos? Meu Deus, ela não gosta de lugar apertado, ela não gosta de lugar abafado. E comecei a, como se o morto fosse sentir, né? Aquele abafar, o abafado, tanto da urna mortuária quanto do sepulcro. E o Espírito Santo falou comigo assim: Cris, ela não está aí. Eu sabia disso, claro. Eu sabia, já fiz exegese desses textos, né? A questão da morte, eu sempre estudei, sempre procurei estudar. Eu tenho o meu olhar da Bíblia sobre a morte, bonitinho, pontuado, escrito, bonitinho, respaldado, mas é diferente. Ele disse: Cris, ela não está ali. Ela está em um lugar de liberdade. Ela está em um lugar livre. Ela está em um lugar que ela pode saltar e rodar. E a minha mãe tinha algumas comorbidades, né? E eu me lembro que eu falei isso com a Priscila, que era uma adolescente na época. E quando a Priscila ela parou e falou assim: rodar e andar, eu me lembro disso como se fosse hoje. E a Priscila também, né? Quando ela olha para o falecimento da minha mãe, não fica só o vazio, não fica só a solidão, fica tudo que Deus fez em nós, tudo que Deus nos mostrou, tudo que Deus nos revelou, tudo que Deus nos amparou e tudo que Deus nos sustentou. Então, essa é uma maneira de você olhar para o passado. A outra maneira é você olhar sem enxergar o que é que Deus fez por você a despeito daquilo que você viveu. Que aí você vai alimentar tristezas, você vai alimentar limitações, você vai alimentar revoltas. Eu queria que você gravasse uma coisa. Nós temos dois tipos de memória. Nós temos memória psíquica. O que é a memória psíquica? São as lembranças. E nós temos memória emocional. O que é uma memória emocional? É aquilo que eu sinto quando eu passo por aquela coisa ruim. E se eu tiver do passado uma memória emocional negativa, o que acontece? Eu fico ligada presencialmente às dificuldades daquele passado. Então, aqueles sentimentos, eles funcionam como um gatilho. E todas as vezes que eu tiver um embate semelhante ao que eu vivi no passado, aquele gatilho vai disparar e eu vou sentir exatamente o que eu senti no passado. Então, a minha alma, ela vai descompensar. E quando a gente passa por um momento difícil, um momento de desafio, tudo que eu não preciso é de uma descompensação da minha alma. Ao contrário, eu preciso de estar integrada, inteira, forte e com condição de fazer toda a minha força e ainda fazer esforço, que é força extra, porque eu preciso transpor aquele desafio e chegar aonde eu preciso chegar. Então, se eu tenho um aprisionamento com memórias emocionais do passado, no meu presente, aí voltando lá para Isaías, o meu presente ele não vai ser um presente de esperança. Por quê? Porque quando eu olhar para os desafios do presente, eu vou me lembrar das dores e dos fracassos do passado. Então eu não vou ter força. Então eu vou ter desânimo e fraqueza. Você entende isso? Então, quando eu tenho aprisionamento através de uma memória emocional negativa do passado, o meu presente, ele passa a ser um desafio intransponível,
O meu passado me remete a coisas difíceis e o meu futuro, eu tenho uma ansiedade de quebra. Ó, que coisa legal. Sem esperança no presente, cheio de tristezas do passado e com uma ansiedadezinha que é para ser a cereja, né, do bolo. E é como a maioria das pessoas vivem. Por quê? Porque elas estão ligadas ao sofrimento. Por quê? Porque elas não sabem fazer rupturas de tempo. Esqueçam o passado. A ordem que o profeta o passado é para você esquecer, mas é para esquecer estando engastalhado emocionalmente nele. Aqui presta atenção. Se você está engastalhado emocionalmente no passado, você não consegue esquecer o quê? Você vai ser cada vez mais comandado por esse passado. Esse passado ele vai definir o seu presente e vai definir o seu futuro. Você será uma pessoa sem nenhuma esperança. Quando Isaías diz assim, e aí vale lembrar que o povo está no maior cativeiro que Israel já viveu, que foi o cativeiro persa babilônico de 70 anos, onde eles perderam tudo e mais um pouco que uma nação pode perder. Eles viram literalmente suas casas serem quebradas e queimadas, os muros da cidade reduzidos a pó, o templo do Senhor quebrado e devastado. Se vocês souberem o que é que Etíoco Epifânio faz, né? No Santo dos Santos, aonde o sacerdote só podia entrar com a corda amarrada na cintura, ele entra lá e ele sacrifica uma porca, dizendo assim, esse altar aqui está acabado de vez. Esse povo tinha presenciado esse nível de sofrimento, desolação e perdas. Levados para o cativeiro, e lá eles não tinham esperança de remissão. Foi quando Deus disse para eles assim, esqueçam o que passou. E lembre-se que a força do Deus que operou no passado está com esse Deus, e esse Deus ainda está com vocês. E vocês precisam esquecer o passado, porque a partir de agora eu tenho uma coisa nova para fazer com vocês e por vocês. E aí lá no verso 2 de Josué, ele começa dizendo no verso 1, né, meu servo Moisés está morto. O que morreu na sua vida? Você deixou morrer as coisas que tinham que morrer? Você sabe que crente tem problema com o tempo, né? O passado já foi, mas ele não sepulta. Tem crente que não sepulta os seus mortos. Tem crente que não sepulta os seus erros. Tem crente que não sepulta as desilusões e decepções. Já teve problema com pessoas? Quanto mais íntima a pessoa, mais sérios problemas que você vai ter com ela. Porque maior a decepção. Quem te destrói não é quem é distante. É quem você ama, é quem você considera, é com quem você gasta algum tipo de tempo. Não é? E aí, você teve uma dificuldade, essa pessoa foi embora, resolveu tudo, foi embora. Você sepulta aquela relação? Porque você tinha alguém muito perto. Você tinha alguém muito próximo. Você tinha alguém porque você tinha uma intimidade muito grande. Você tinha toda uma convivência. Aconteceu tudo que aconteceu. Você não tem mais. Você sepulta? Não, pastora. Eu deixo a janela. Tem horas que eu lembro e fico com saudade. Tem horas que eu lembro e fico triste. Tem horas que eu lembro e fico brava. Tem horas que eu lembro e eu fico revoltada porque eu não consegui superar. E como é que você quer viver o novo de Deus? O Josué amava Moisés. Ele amava Moisés. Ele foi um bom assistente. Foi um dos melhores, eu acho que o melhor. Moisés era muito presente
do coração do Josué. O Josué ele nunca imaginou ou vislumbrou a terra sem a presença do Moisés. Mas o Senhor chega para ele e fala assim, verso 2. Meu servo Moisés está morto. Você sabe o que é você sepultar alguém? Pastora Cris, eu estive com fulano que fulano que já foi daqui há 780 anos. A senhora sabe o que é que o fulano está falando? É coisa séria? É coisa que compromete o presente da igreja? Você vai sustentar o posso processar? É benção? Posso processar? Ah, não! É só cachorrismo? Não, porque eu fiquei magoado, mas por quê? Mas por cá, mas por quê? Eu não quero saber. Aqui eu não quero saber. Não me interessa mais. Já foi. Não é indiferença. O povo de Deus você precisa ser inteiro. Aqui, enquanto você está 100%. Não está, é 100% também. A gente tem que nomear as coisas. Muito próximo agora, a gente está assim, a 5 metros. Então tá bom, então você enterra a amizade próxima e você cultiva e cuida bem da amizade a 5 metros. Porque senão você vai sempre dizendo assim, não, mas que fulano não era assim, não era. Não caiu a ficha que mudou? Tem pessoas que te avisam, tem gente que não avisa, tem gente que só muda. Eu acho errado, pecado. Avisa. Fala, ó, estou saindo de cena, é por isso, não será mais assim. Isso é digno. Mas você não manda nos outros. Só que Deus, ele tem um propósito com você. E não é sobre os outros. É sobre ele e você. Ele tem planos para você que você talvez nunca imaginou que ele teria. Então, olha, o meu servo Moisés, ele está morto. Espera aí. Será que não está na hora de você colocar pontos finais? Talvez você não está conseguindo sair do lugar. Porque você não está conseguindo colocar ponto final em coisas que já acabaram. Ponto final. Acabou. Eu não me desgasto, eu não me ocupo mais com isso, porque isso daqui, para mim, já está encerrado. Você coloca pontos finais em coisas para você? Cris, por que você está assim? Sabe quando você vem se arrastando? Você percebe? Fala, gente, eu não estou normal. Eu mudei. Ó, eu alterei. E aí, como é que você vai chegar junto de você? Você. E vai vir cá. Vamos conversar nós duas aqui agora? O que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? Aqui, vamos raciocinar junto? Eu e você, pode ser? Você já fez isso? Como é que você vai viver coisas grandes da parte de Deus se você sequer consegue dizer para você todas as questões sérias que envolveram a sua vida e você fica protelando este encontro? Você fica procrastinando este momento. Até quando você vai ficar fingindo que está tudo bem sem estar? E tem gente que faz pior. Eu vou fazer uma cara bem feia ou uma cara de vítima. Eu vou ficar assim, esperando que alguém note que eu não estou bem por causa da minha cara feia ou de vítima, e
venha me perguntar o que é que está acontecendo comigo. Irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus tem um compromisso com o seu presente. Deus tem um compromisso. Deus quer que você se levante no tempo que se chama hoje com a esperança vinda da fé. Para se mover para o futuro que Ele tem para você. Existe uma coisa que você precisa fazer por você. É você que precisa de validar as coisas que você faz em seu favor. Pastor, como é que é o nome disso? É você não ser uma vítima das circunstâncias. É você tomar as rédeas da sua vida na mão. É você tomar o leme do teu barco na tua mão. É você direcionar o teu barco para águas profundas. O crente canta, né? Solta o cabo da nau. Aí no final vai dizer, soltei. Será? Eu costumo dizer que a hora que o crente mais mente é na hora do louvor. Solta o cabo na mão. Tomo na cara feia. Remo nas mãos. Todo danado, todo sabotado, todo alucinado. E na fé. Paralisado. Com fé em Jesus. Aqui. Aí no final soltei. É hoje. É hoje que você precisa dar uma olhada para a sua vida, dar uma olhada para você e falar assim, qual é a minha parte neste caminho de fé que Deus tem me colocado. Sabe por quê, meu querido? Se você não for uma pessoa que haja dessa forma em seu favor, você pode ter dom, Deus pode te abençoar, Deus pode te dar palavras maravilhosas, mas o diabo, através da sua procrastinação, o diabo, através da sua isenção, tem gente que é isento de... Eu fico louca com isso. Você pergunta assim, o que você acha? Você conversa com você? Quase nunca. Ora, se você não conversa com você com seriedade, com sobriedade, de acordo com que a palavra te ilumina, porque você conversa com você com base em quê? A pastora, eu conversei comigo, sabe? Eu vi um post... amor, eu vi uma live, aí eu comecei, sabe, aquilo entrou, bateu fundo, tocou fundo, aí eu comecei a falar, aqui irmão, você tem que falar com você já falou com você a respeito do que a palavra tem falado com você? Deixa eu falar uma coisa grave para você, final de ano, traz para mim, sabe o que é? Agora ou agora, ou nunca no exemplo, agora ou agora. Ou vai ou tá indo. Não tem, sabe? Mas para você sair do lugar, a palavra que tem que sair da sua boca a respeito de você, da sua vida e da sua história, tem que ser a palavra que Deus falou dentro do seu coração. Porque a sequência é essa. Primeiro, a palavra entra dentro de você, te arrebata. E você começa a falar com você. Deus é Cris. Quais são os seus propósitos? Todo mundo tem esse Tá bom, mas a palavra tem falado o que para você? A palavra tem falado. E você vai fazer o que a despeito disso? É você que se levanta, é você que faz, é você que enterra o morto, é você que rompe o passado, é você que fala, isso aqui está resolvido e acabado. Agora venha o que Deus tem para mim. Já viu pessoas que não terminam o relacionamento? Vai e volta. Vai e volta. E blefa, tô indo embora, hein? Nunca falei isso. Não, já sim, só eu fui. Sem olhar para trás. Sabe o que é isso? Respeito com você. As pessoas precisam crescer.
Você tem que ter cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz, com aquilo que você acolhe. Porque raiva todo mundo sente, ódio todo mundo sente, vontade de chutar o balde, todo mundo sente. Mas você tem que parar e falar assim, não, você vai chutar mesmo? Você é com você vai chutar? Tá bom, o que pode acontecer? E você mesmo, ó, isso, tá pronta para encarar? É o que você quer? É o melhor para você? É o que Deus quer para você? O que a palavra diz disso? Não, a palavra diz que eu não posso, mas eu vou fazer. Fala isso para você. A palavra diz que eu não posso. A palavra diz... Qual é o seu problema? Teológico? Rebelde lógico? Qual é? A pastora, o que é o problema teológico? Não creio assim. Não, tá bom. Tem 5.304 igrejas, cada uma, não é isso? Tem variação de doutrina, de interpretação? Então tá bom. Qual é o seu problema? É teológico? É ideológico? Ou você só é um rebeldezinho sem causa? Ou você só é um inconsequente com a tua vida? Não! Não é o altar que tem que falar com você. Não sou eu que tenho que falar com você. É você que tem que falar com você. Não, peraí, Cris. Você odeia feiticeira, hein? Você odeia? Já assumiu o título? Feiticeira! Não! Ué, então você está fingindo. Como é que é o negócio? Você ama? Aqui, pastor, eu não amo, não. Não conhece a Deus, não é de Deus, Deus não está nele. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Você ama? Não, pastor, o que eu fiz é grave. Eu roubei, matei. Tá bom, mas você ama? Quem ama não rouba, né? Quem ama não bate. Quem ama não mata. A pergunta é outra. Você ama? Não, pastora. Aqui Deus tá querendo fazer algo novo na sua vida. Sim, mas e o morto? Quem anuncia para o Josué, né? Moisés morreu. Quer ver? Agora, tenha bom ânimo. O que você acha que Deus mandou Moisés ter bom ânimo? O Josué ter bom ânimo? Fala assim, porque ele tinha tudo. Para desanimar. O que é ânimo? Tem gente que acha que ânimo é adrenalina. A pastora, hoje eu acordei assim, praia, sabe? Hoje estou animado. Não. Ânimo é disposição consciente de fazer o que Deus te mandou fazer. Isso aqui é ânimo segundo a Bíblia. Dá uma olhada para você. O que é que você se dispor é falar assim, eu vou fazer. Eu não queria ser pastor. Não. Débora, Val é minha testemunha. Eu não queria, gente. Eu esperei até o último minuto para ver se não era um engano do céu. Eu não chamei ninguém da minha família, porque vai que o céu falasse, não, eu estou fora, e comemorava. Como o céu confirmou tudo e mais um pouco, não teve jeito. Eu falei, então, Senhor, o Senhor está me chamando? Sou eu, hein? O Senhor está me chamando. Então eu vou te pedir só um sinal. O sinal é quando a pastora colocar o óleo sobre a minha cabeça, vai descer uma unção que nunca desceu, que eu nunca vi em lugar nenhum. Valdirene estava lá, Irene estava lá, Bela estava lá, Priscila estava lá. Aqui tem um monte de gente que estava lá. Pena que não foi filmado. Porque desceu uma unção tão forte que todos os endemoniados que estavam dentro da igreja manifestou e foi para o chão, para o cara para o chão. Não foi não. Todo mundo, e era uma igreja que não era pentecostal. Pensa,
Uma igreja tradicional com um monte de gente com a cara pro chão, com a mão retorcida grunhindo. Eva, verdade. E as minhas mãos, uma girando para a direita, a outra para a esquerda, assim, eu desesperada, o que está acontecendo? E a pastora, Cris, olha só, e aquele monte de encapetado. Aí levanta eu, foi expulsar demônios, sai. E não ficou muito. E nunca houve um demônio, nunca houve uma situação, nunca chegou um problema aqui que o Senhor não mandasse unção para resolver. Nunca. Pastor, por que você está falando isso? Porque se Ele não está fazendo, é porque nós não estamos nos levantando. Porque nós não estamos deixando o passado. Porque nós não estamos tomando uma decisão consciente de que Ele está nos chamando. Nós não estamos nos dispondo com a força necessária para fazer tudo que tiver que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Isso é disposição. Você não vai fazer a obra de Deus. Tem gente que faz a obra de Deus com a ajuda do diabo. Roubando, matando, mentindo, entrando para a feitiçaria, fazendo oração contrária, amaldiçoando a vida dos outros. Tem. Pastora, mas tem poder? Tem. Jesus não falou que Ele era o único poder que se manifestaria nessa época. Ele não falou. Eu vou dizer uma coisa para você, tá? O Evangelho não é para todo mundo. Mas não é porque Deus não quer todo mundo. É porque para se colocar diante da palavra, você tem que ter disposição de morrer para você, morrer para o mundo e renascer para a palavra. Não é todo mundo que acontece isso. Aí as pessoas, cada uma tem as suas lógicas, né? Eu queria falar de 3 inimigos do ânimo, mas não dá tempo. 8h30. A gente fala em outro momento. Mas o crente precisa ter coragem, o crente precisa ter disposição de enterrar o passado, o crente precisa ter disposição de se levantar com ânimo, disposição total, absoluta e irrestrita. E tem mais. Se Ele te chamou, eu queria que você gravasse isso. Tem gente que quer servir a Deus e fala assim, pastora, né, igual a maioria fala, né, acho que Dalai Lama, essa frase é dele, ele falou assim, eu não tenho muitos problemas com Cristo. O meu problema são com os cristãos. E tem muita gente dentro da igreja assim, pastor, eu não tenho problema com Cristo, com a palavra, com a unção, com a Bíblia. Meu problema são com as pessoas. O Nietzsche falou uma coisa semelhante, né? Ele disse que o inferno é o outro. Não, que o diabo é o outro e o inferno é a convivência. Foi isso que ele disse. Mas assim, grave o seguinte. Se o Senhor está te chamando, Ele está te chamando para servir pessoas. Repete comigo. Se Deus está me chamando, Ele está me chamando para servir pessoas. Não tem, pastor, mas não tem outra coisa que eu... Não tem outra coisa. Se Ele está te chamando... Pastora, mas as pessoas são ruins. Uma frase do Josué, não da Bíblia, né? Do nosso Josué. Não, porque até os cães, eles não mordem quem os alimenta. Eu falei, mas Jesus falou de um tipo de cão que morde quem o alimenta. Que não é o cachorro, cão canino, que é o diabo. E tem pessoas que assimilam o diabo tão perfeitamente que ela morde a mão que alimenta. Aí eu perguntei para ele assim, você quer que eu te mostre as mordidas? Quer? Eu tenho um monte. Um monte. Que você nem imagina.
Só que, quando ele me chamou e ele disse, dispõe-te, eu não estava brincando. Eu não sou de brincar. O que eu faço é de verdade. E ele espera que você faça de verdade. Aqui, não é play. Não é coisa de criança. Ah, pastora, morder a sua mão? Sim. Então Deus é mau, né? Colocou um monte. Não, eu tenho que ser honesta. Eventualmente podem morder a sua mão. Vão morder a tua mão. Ó. Mas no meu caso, eu tenho uma parcela de culpa. Porque eu tenho uma coisa de alimentar porco com pérola, gente. E vocês sabem que isso é pecado. Eu tenho uma mania de dar as coisas de Deus para os cães. E Jesus falou que isso é pecado. Eu tenho uma dificuldade de distinguir cão, porco, daqueles que vão herdar a salvação. Estou sendo sincero com você. Eu tenho investido um tempo para o Senhor, trabalha comigo. Me mostra. Porque o problema não é na palavra, o problema não é em Deus. Agora, o quanto você quer ser? A pergunta é essa. Ah, pastora, mas eu nunca quis fazer isso. Eu acho que eu nem... Pastora, eu não quero cantar. Pastora, eu não quero pregar. Pastora, eu não quero evangelizar. Pastora, eu não quero amar. Pastora, eu não quero perdoar. Dispõe-te. Meu servo Moisés está morto. Dispõe-te. Quer ver? Deixa eu ler de novo. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puser os seus pés eu darei a você. Isso aqui, eu tenho que comentar. Eu fico olhando a Bíblia, meu Deus, por que o Senhor não falou assim, todo lugar que você apontar o dedo? Não seria muito mais fácil? Ó, todo lugar que você apontar o seu dedo, que você imaginar, eu vou te dar. Mas não é assim. Você tem que fazer o que mesmo? Coloca o pé. Vai lá. Interage com a situação. Pisa. Se você pisar e interagir em Deus. Lembrando, né? A equação, recebe a palavra no coração, ela trabalha no seu coração, te coloca de frente com você, aí você declara aquela palavra e toma posse. Quer ver Deus responder para você? Experimenta fazer isso. Ele está falando, ó, nós falamos de um monte de coisa, mas cada um explicou de um jeito. Se né, a gente não tem tempo. Se você fosse perguntar, ele fala, o que você achou? Ele vai falar uma coisa. Eu sei, o que você achou? Ah, eu achei outra coisa. Cada um achou uma coisa. O que você entendeu, o que Deus falou com você. Deixa essa palavra trabalhar com você. Deixa essa palavra enterrar os seus mortos. Fazer você enterrar os mortos. Fazer você assumir a responsabilidade, não é? De se ajudar a chegar onde Deus quer que você chegue. Fala assim, como eu sou mimado. Você já viu que você é mimado? Não? Vem cá, você nunca colocou o dedo na tua cara e se fez parar e sentar, não? Não? É você! Fala, não, peraí. Aqui, Cris, você não acha que você está indo longe demais, não? Não, eu vou esperar, me usa a palavra. Você colabora com você. Você colabora com você. Através do discernimento da palavra que ele te revela. Você. Você já sabe. Uma vez que a palavra faça um rombo, ela faz. Você deixar. Você. Aqui, cristão não sabe confessar, gente. Cristão confessa assim, pastora, eu vou falar, né? Não sei se é, não sei se não é. Pastor, eu queria fazer uma confissão. Sabe o que é?
Eu não tinha intenção nenhuma. Pretensão nenhuma. Eu nem entendo, eu uma pessoa tão boa. Se o que eu fiz foi uma maldade, se o que eu fiz... Já viu gente que pede perdão assim? Aqui, se eu te magoei... Você não sabe, não? Não queria, porque se eu te magoei... Aqui se ajuda. Sabe por quê? Sem confissão não tem recomeço. Faz o que quiser. Esconde debaixo do tapete. Lá você não chega. Lá você não chega. Duvido. Me lembro quando eu estava na faculdade, um colega meu, pastor, tá? Filho de um apóstolo. Um dia ele chegou na faculdade e falou assim, o pastor fulano é famoso, não vou falar o nome, foi lá na minha igreja e falou sobre trazer para a luz confissão, e aí uma vez eu traí a minha esposa, e eu vi, Cris, que ou eu confesso, cara, ou eu não ia ir para lugar nenhum. Chamei ela, me confessei. Filho para carixá. Eu falei, foi embora? Não. Ainda não. Mas, você tem que ver. Ela não faz comida, não arruma a casa, picou as minhas roupas. Ela vai para a balada, Cris. É do altar, cara. Entregou os cargos. Ela vai para a balada com as amigas dela. Deixa os meninos tudo nas minhas costas. Tá pintando e bordando. Eu falei, preço, né? Você traiu ela. Não é? E ele conseguiu. Estão juntos até hoje, um testemunho bonito. Ela parou de ir na balada, voltou para o ministério. Superou e estão crescendo. Aqui, você fica brincando com a sua vida? Você sabe por que as pessoas fazem o que querem e está cada vez fazendo mais o que querem? Porque tem uma fé demoníaca, uma instrução satânica, que elas acreditam que elas não precisam de confessar. Eu não estou falando sem confessando a sua vida de qualquer maneira, não, tá? A palavra vai te guiar, a palavra vai te instruir, a igreja vai te ajudar nisso. Mas aqui, vivendo uma vida dupla, escondida, debaixo dos panos. Um político famoso aqui da Serra, crente. Aí um pastor de uma igreja famosinha, a mulher engravidou, né? Aí a fornicação veio à tona. Tem um monte que não engravida, ninguém confessa. Como se fornicação não fosse pecado, como se Deus fosse entender. A gente vai casar mesmo, né? Aí tem aquele negócio de meio virgem, já viu? Adolescente gosta disso? Pastor, a gente é meio... Aqui não tem meio virgem. Ou é ou não é. Vem com essa. Aí o pastor fez o casal ir lá na frente, ajoelhar, pedir perdão à igreja. Aí vieram me contar isso. Tem muitos anos aqui, eu sou conhecida. Vieram me contar assim, olha que absurdo, pastor. A igreja que expõe que nada, o pastor está salvando eles. Pecaram contra a igreja, sim. Que eu saiba, não casado até hoje também. É pessoa pública, né? A gente acaba sabendo da vida. Mas aqui... A palavra de Deus é séria. Você precisa enterrar o passado. Você precisa de falar com você sobre ser uma pessoa de Deus. Você precisa falar com você sobre a sua obrigação de lembrar tudo que Deus fez por você. E você tem que saber que se você esquece de onde Ele tirou, de como você estava e de tudo que você se tornou por causa da palavra dele, você está cometendo um pecado contra Ele. E se você não se lembrar do passado da maneira certa, porque Ele te chama a olhar para a glória do passado, entendendo que no presente Ele quer te colocar numa condição muito maior. Fala, pastor, é porque Ele me ama demais? Não, Ele te ama demais, mas não é por isso não. É porque o nome dele precisa ser glorificado. E Ele tem um compromisso com a glória do nome. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade e força, e que você se prepare para o culto da virada.
Vocês se preparem para a campanha da virada, começa dia 1º de dezembro. Pode se colocar de pé. Antes de orarmos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: dia 1º, não falta o culto. Começa a campanha da virada. É um momento único para essa igreja. Levanta sua mão direita para o alto e fala com o Senhor. Como é que está o teu coração? Pastor, eu estou sentindo que Ele está me chamando, mas eu estou vendo umas coisas e eu estou ficando com medo. Normal. Josué fala assim, tá? Você acha que quando Deus fala dispõe, seja corajoso, tenha bom ânimo, Ele estava descrevendo o cara? Que nada. Ele estava falando que o cara não precisava. Levanta bem alto a sua mão. Você quer ser mais um? Ou você quer ter uma caminhada sua com o Senhor? É uma escolha. Você nasceu por causa dele. Foi um projeto dele. O que você passou? Pastora, você não sabe o que eu fiz. Você morreu? Não? Ah, tá. Ou o que fizeram com você, ou o que você fez. Você morreu? Não? Mas aqui, você não está morto, tá? Não? Então Ele está te convocando para entrar numa nova etapa. O seu passado não é inútil. Seu passado te ensinou muitas coisas. Seu passado te ensinou que não vale a pena viver sem Ele. Seu passado te ensinou que o pecado destrói de verdade. Você é uma testemunha viva. Uma coisa é você ler que o pecado mata, o salário do pecado é a morte. Outra coisa é você dizer: não faz, eu acabei com a minha vida, só eu sei o que eu passei, mas eu estou aqui porque Ele tem um futuro novo para mim. Você precisa. Enterra os seus mortos. Quais os defuntos? Culpas, ressentimentos. Quais os mortos que você arrasta com você? Para onde Ele quer te levar não cabe morto, só cabe você. Ele não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. O apóstolo Paulo falou: nosso Deus, Ele não é um Deus de mortos. Vai falando com Ele. Fala: Senhor, o Senhor sabe das invejas. Mas começa a falar você com você. Fala que você é uma pessoa invejosa. Fala: Espírito Santo, me ajuda a fazer uma leitura da minha vida. Talvez você só reclama, ninguém me convida para nada. Todo mundo me exclui. É porque eu não tenho dinheiro? É porque eu não sou bonito? Será? Será que não é porque você é invejoso, insuportável, pesado, transporta a presença de Satanás, olho de seca pimenteira? Será? O que mais? Minha obrigação é falar, não é? Vai que... Deixa Ele falar com você. Fala: Senhor, minhas finanças, Ele te abriu portas. Você esqueceu? Você esqueceu das portas que Ele te abriu? Aqui, e você começou a tocar do seu jeito. Ah, pastor, que meu patrão é ruim. O quê? Você não leu o que Tiago escreveu, não? Que o padrão seja péssimo, seja excelente. Quem te deu a semente para semear é fiel para fazer a colheita aparecer na tua história. Você entendeu isso ou não entendeu isso? Aqui, desculpa, mas Ele te chamou para ser a cabeça. Sai da cauda. Aqui, vai para o teu lugar, cabeça. Pastora, como é que eu vou ser cabeça? Não deixa ninguém te manipular. Não deixa ninguém dizer o que você vai sentir ou fazer.
Pastora, mas a pessoa é grossa comigo. Você é grossa com ela porque ela é grossa com você? Te manipulou. Você odeia ela porque ela odeia você? Te manipulou, perdeu. Você carrega um monte de mágoa porque um dia ela te rejeitou. Ela está te manipulando. Não. É para você esquecer o que ela fez com você. Perdoa, esquece. O que você fez também, perdoa, esquece. Vai jogando no mar do esquecimento. Porque tem um Jordão para ser atravessado e você vai atravessar. E ó, o Senhor manda dizer, o que eu vou dizer agora é profeticamente, tá? Você não vai chegar lá sozinho. Tem pessoas aqui, por quem você está intercedendo, ele vai te escutar. Você não vai chegar lá sozinho. É para todo mundo? Não. Mas é para pessoas específicas aqui. Tua intercessão tem chegado até ele. E as orientações que ele tem te mandado é forte. Vai falando com ele, Senhor. Eu decido. Vai chegar lá diante dele a sua decisão. Eu sei, você viu muita coisa. Mas tem um monte de gente que viu muita coisa, e muita coisa até de você. Mas agora você tem que decidir, porque quem está falando com você não são as muitas coisas que você viu. É o Deus que te chamou. É o Deus que agiu na tua vida. É o Deus que já quebrou o cativeiro das trevas. É o Deus que já te salvou. É o Deus que já te abriu portas. É o Deus que já te deu sinais. Aleluia. É o Deus que já tocou em você. É o Deus que faz você entender que você não é mais a mesma pessoa. É o Deus que está te comunicando que o que começou a tua obra vai terminar. Você entendeu isso ou não? Manda lá para cima, porque tem anjo aqui anotando. Manda lá para cima. Eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão. Eu quero ser essa flecha que acerta o alvo. Eu quero ser esse vaso para a honra na casa do Senhor. Fala com ele. Eu trago comigo o meu vaso de alabastro. Eu me declaro dependente da sua mesa. Ainda que seja como um cachorrinho. Mas eu não tenho de onde buscar nada, eu só tenho de ti. E eu só tenho a ti. Presta atenção. Ele vai tirar a capa preta de Satanás. De cima de casas aqui. Capa preta. Capa roxa. É muito forte. Aqui vai vir cômodos da tua casa que você tem que apresentar a Deus. E se vier, não perde essa hora não, apresenta. Apresenta o teu coração. Tenha coragem de falar assim, eu quero ser um homem de Deus. Tenha coragem. Eu quero desafio. Moisés morreu, não importa quem morreu, o que morreu. Fala, não, o que importa é que eu não morri. Consegue entender isso? Quem morreu? Não, quem morreu está morto. Eu vou matar agora, eu vou enterrar. Mas eu estou vivo. Eu quero que você ligue a tua história com ele. Você pode. Ele vai com você, tá? Quer ir com ele? É muito forte. Então segura na mão dele bem forte. Não, quem crê, tá? Você quer ir com ele? Então segura muito forte na mão dele. Ele não te acusa, ele não te rejeita. Ele não te aponta, ele não te julga. É muito forte. Segura na mão dele. Você tem essa fé? Aperta! E fala, eu vou contigo! Onde quer que fores, eu vou contigo! E fala, Senhor, eu vou fechar o negócio, eu vou assinar, eu vou pisar os meus pés, eu vou declarar, eu vou casar. Tem gente que tem medo
Senhor quer tirar pessoas que têm medo de casar. Ele quer te curar. Você tem, é uma pessoa específica, tá? 2 pessoas. Fala com ele. Precisa encerrar a reunião. Eu sei que a mão dele está dada. Está enlaçada. Aqui, tem mais. Tem gente, você chora porque você perdeu muito tempo, é isso? Ele sabe. Quer escutar? Os melhores tempos vão ser inaugurados. Eu amo esse Deus, cara. Eu amo esse Deus. Ninguém é como ele. Ninguém é como ele. Direitos roubaram muita coisa de você. O que ele tem para colocar na tua mão é muito mais do que o que você perdeu. Aleluia. 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 Começa a agradecer a ele. Campanha da virada ainda nem começou. Fala, Senhor, eu vou pisar nos terrenos que o Senhor tem para mim. Sabe quando você separar aquele dinheiro para comprar a sua casa? Agora eu estou pisando. Estou pisando aqui, ó. Abençoa essa conta. É para comprar a minha casa própria. Meu Deus do céu. É para comprar o meu carro. Forte. Vai agradecendo a ele. Você perdeu muito. Meu Deus. Ele tem mais. Ele tem mais. Ele só está te ensinando a administrar. Consagra as suas mãos a ele. Eu queria que subisse uma adoração muito bonita. Porque é muito bonito o que ele está fazendo aqui. É muito forte, é muito bonito. Não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com ele. Tem mais. Obrigado. Orações que você vem fazendo há 20 anos, ó. Ele fala assim, ó, calma. Do jeitinho que você está me descrevendo, eu vou fazer. Mais de 20 anos. Obrigada, Senhor. Aleluia. Mais grava a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Faz assim agora os seus mãos, olha. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer. Aqui estão as nossas mãos. Nós queremos receber do Senhor direção. Coloca em cada mão diretrizes, direções claras e precisas. Comunica, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai operar no interno. Ele disse, seja corajoso. Meu Deus, coragem é atitude. Medo todo mundo tem, mas a hora que essa pessoa decidir, o Senhor vai com ela. Com ânimo, decisão. Eu vou fazer o que tem que ser feito, haja o que houver. Aleluia. E aonde essa pessoa colocar o pé, o que você tem feito com a palavra que ele te deu? Pede para ele abençoar. O que você vai fazer? Mãos abertas, ó. Fala, Senhor, cada confissão sincera que eu fizer, cada decisão de continuar, cada louvor, cada adoração, cada atitude de fé, cada decisão interna de ser sincero e franco comigo,
fazer de madrugada, as orações que eu vou fazer ao meio-dia, as orações que eu vou fazer na tua casa. Abençoa, Senhor, o meu ministério, aquilo que eu faço para o louvor da sua glória. Meu Deus, todo o bem que eu faço a pessoas, abençoe. Todo o amor que eu tenho pelo próximo, abençoe. E se eu não tenho, me ajuda a ter, eu quero ter. Transforma e muda o meu coração. Faz de mim uma pessoa que ama, porque eu confio no Senhor. Possibilidade tem um monte, mas eu confio no Senhor. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único e suficiente Deus, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. A Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória, hoje e amanhã e eternamente. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que crê, diga amém. Diga assim comigo: Deus cancela toda obra do mal, armadilha de Satanás, armadilhas de violência, de roubo e de morte.